Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje iremos falar sobre as batalhas espirituais, de como identificá-las, de entender por que acontecem na nossa vida. E no final desse vídeo vamos falar sobre uma figura emblemática na Bíblia que sofreu uma das batalhas mais contadas e suas interpretações, e eu vou falar um pouco sobre a minha interpretação, o meu entendimento sobre a vida de Jó. Falar sobre batalhas espirituais, para cada um terá uma interpretação, uma maneira diferente de ver isso e de sentir. Porque cada um está passando pelas suas batalhas para a sua própria evolução, o seu próprio crescimento. Então, as batalhas vão vir de maneiras para que você mude os caminhos que você está percorrendo, que não são os melhores para você. As batalhas acontecem para que você mude os seus propósitos. Muitas pessoas, quando começam a vir muitos problemas em cima do outro, querem desistir. E muitas pessoas desistem realmente. Quando você tem um sonho de empreender, e todas as vezes que você tenta alcançar essa meta, acontecem situações adversas, acontecem situações que te deixam para baixo, vai acontecendo um problema atrás do outro e você fica a questionar. Por que está acontecendo? Será que estou no caminho errado? Será que não é para mim? Pode ser também uma batalha que você está enfrentando, para que você não conquiste o que você quer. Mas será que tem sentido isso? Por que isso teria que acontecer? Para que você realmente tenha certeza. Principalmente quando você é uma pessoa boa, é uma pessoa que ajuda os outros, que é uma pessoa que acredita, que tem uma espiritualidade trabalhada, que acredita no poder do invisível, principalmente nas pessoas que têm muita fé, porque elas são testadas e não é querendo romantizar a dor, mas eu já falei em outro vídeo, quem é que consegue realmente mudar se não houver a dor, essas circunstâncias adversas? Eu tenho certeza que muitas pessoas aprenderam muito com a dor e outras ficaram a se martirizar por causa da dor. E você pode identificar a pessoa que enfrentou a dor e não deixou com que a dor ditasse a sua vida. E você vê a recompensa. Não só no material, mas na mente. Eu digo isso porque eu passo por batalhas espirituais
e muitas delas me deixam no chão, me deixa duvidando de mim mesmo, mas não me faz parar. E através dessas batalhas, eu fui também tendo amadurecimento. Eu fui me moldando, eu fui me entendendo. Eu vi as coisas que não eram para mim. Não é que eu tenha certeza de todas as coisas. Ninguém tem. Mas você precisa ter convicções na sua vida para que você possa também ajudar os outros a se moldarem, a se modificarem. E essas batalhas são as lapidações desse novo você, desse novo ser que você vai sair depois de tudo isso. Tem muitas pessoas que estão vivendo realmente em uma guerra, em uma batalha física, guerreando um contra o outro. E cada um dali, se saírem vivos, cada um vai levar o seu aprendizado. Muitos sairão traumatizados, outros revoltados e outros agradecidos por terem saído vivos, independente de terem ganhado ou perdido, que tiveram outra oportunidade de viver coisas diferentes daquilo. Pois tem muitas pessoas que não querem voltar para a guerra. E eu acredito que você, quando passa por todas essas dores, você também não quer voltar para aquela dor. Então você tem que persistir, continuar, para que você vença. Pois um dia você estará tão forte que as batalhas irão vir e você irá sair vitorioso e muito mais forte. Como enfrentamos essas batalhas espirituais? Quais as armas que a gente usa contra aquilo que nos faz mal, aquilo que nos prejudica, aquilo que ainda não é perceptível, buscando a compreensão daquele ato que te machuca, buscando ter gratidão e buscando também não se deixar identificar com a dor. O que significa isso? Se identificar com a dor. Você não é aquela situação ruim que está acontecendo na sua vida. É só uma fase. Se você se identificar com essa dor, se você achar que você merece essa dor, você vai ficar aprisionado nela. E você vai ficar andando em círculos. E vai continuar a sofrer a mesma dor em vários momentos da sua vida. Então, quando você busca compreender essa batalha que você está vivendo e acreditando em você e naquilo que é maior do que tudo, você vai conseguir a compreensão e vai conseguir se libertar. Porque uma batalha ela não vem somente para te transformar mentalmente, mas também espiritual. Moldar o seu caráter, moldar a sua relação com as pessoas, moldar os seus
sentimentos, porque você só pode se colocar no lugar do outro e entender bem o que o outro está passando quando você também passou. Muitos vão passar pelas mesmas dores e outras por dores diferentes, mas todo aquele que passa pela sua dor entende a dor que o outro está passando. Muitos também vão dizer que a dor do outro é menor do que a sua, mas cada um está recebendo conforme aquilo que dá. Enfrentar as batalhas espirituais também é pedir ajuda. Não ache que você sozinho vai conseguir. Tem muitas pessoas que tentam enfrentar as suas batalhas sozinho. Não, eu vou só orar aqui. Eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou correr atrás. E muitas das vezes esquecem também que as batalhas espirituais nos ensinam a pedir ajuda. Por quê? Porque também está quebrando o ego. Como eu disse, as batalhas espirituais são para a lapidação do ser, de uma nova criação do ser. E quebrar o ego, o orgulho, também está moldando o ser humano. É necessário para que a gente possa passar adiante, para que também a gente possa ajudar as pessoas a passarem também pelas suas batalhas. Por isso que é tão necessário que, quando você estiver enfrentando uma batalha, saiba pedir ajuda de alguém confiável, uma ajuda psicológica, uma ajuda espiritual, uma ajuda física, se for necessário. Mas peça, mostre que você também sabe pedir ajuda, que independente do que seja a sua batalha, que você vai fazer de tudo para vencer. E pode ter certeza, muitas pessoas não pedem. Tem receio, tem medo, tem orgulho. E também é um paradigma que precisa ser quebrado. O orgulho, o ego. Como identificamos que realmente estamos vivendo uma batalha espiritual? É quando você está mais perto de conquistar os seus objetivos. É quando você realmente acredita. É quando a sua fé está mais elevada. As batalhas espirituais, elas acontecem fora e dentro de você. E quando ela acontece internamente, você tem que buscar internamente vencê-las. É onde você começa a olhar para dentro de você. E através disso vem o autoconhecimento. Quando você sabe que nada fora pode resolver. O dinheiro não pode resolver. Uma conversa não pode resolver. O que pode resolver é você entrar para dentro de você e entender. A batalha interna é a batalha que você sempre vai ter que enfrentar. Quando você vence uma batalha interna, até para acontecer outra, você vai ter um período de tempo. Mas esse período de tempo, você vai estar treinando, se modificando. Você vai estar aprendendo
Você vai estar sendo instruído também para a próxima batalha. Ah, Josi, então quer dizer que as batalhas espirituais nunca terminam. Enquanto você estiver encarnado, que significa enquanto você estiver nessa terra vivo, não, elas não terminam. Você sempre vai ter que estar enfrentando um problema, um obstáculo para te fazer crescer. Sabe por quê? Porque não existe perfeição nesse mundo. Mas não é porque não existe que você vai aceitar a ser uma pessoa estagnada, paralisada no tempo. Essas batalhas espirituais vêm para a evolução do ser. Então, a todo tempo, estamos evoluindo. Então, a nossa evolução, ela não termina quando alcançamos uma meta. Dali para frente é uma outra etapa. São outras dificuldades. Enquanto a gente não entender que o ser humano, ele precisa disso para que ele mesmo se modifique, vamos continuar sofrendo pelas mesmas dores do passado. Vamos continuar sendo medíocres. Vamos continuar sendo neandertais. Então, o ser humano, ele precisa dessas modificações. E você, como ser humano, você sabe que vai vir através da dor. Vai vir através de uma conquista. Vai vir através da felicidade. Vai vir através da culpa. Vai vir através do ego. Vai vir através do perdão. E você precisa identificar todas essas coisas e saber se afastar do que é ruim e se aproximar cada vez mais do que é bom. Vamos falar agora sobre Jó. Uma das histórias na Bíblia que fala bem sobre as batalhas espirituais. Cada um tem uma interpretação. E se você não sabe de quem eu estou falando, eu vou contar um pouco aqui resumida quem foi Jó. Bom, Jó era um homem temente a Deus. Ele acreditava muito no Senhor, tinha muita fé. E também era um homem que tinha muitas riquezas. E o inimigo, as forças negativas, olham para alguém tão fiel e com tanta fé, não gostaram disso, obviamente. Na Bíblia diz que Lúcifer foi conversar com Deus e pediu para Deus testar Jó. Porque na mente dele, Jó só era fiel a Deus porque ele tinha tudo. Porque ele tinha casa, ele tinha bens, ele tinha animais, ele tinha servos que o serviam, tinha filhos. E vocês têm que entender aqui que muitos querem colocar Deus numa posição de que ele poderia ter agido diferente. Sim, se ele quisesse. Mas o que ele queria mostrar também a Lúcifer? Que o ser humano, quando tem fé, quando acredita em algo que é maior do que ele, tudo lhe pode ser tirado, menos aquilo que ele acredita. E assim, Deus concedeu isso a Lúcifer.
deixou com que ele agisse na vida de Jó, mas pediu que a única coisa que ele não podia fazer era tirar a vida de Jó. E assim foi feito. Jó perdeu seus filhos, morreram. Jó tinha 10 filhos e todos os 10 morreram. Perdeu seus bens, ele foi roubado, perdeu seus servos, perdeu tudo. E também pegou uma doença, a lepra, que naquele tempo era a pior doença que existia, porque ninguém ficava perto. Então, e todos julgavam Jó, apontavam Jó, dizendo que Jó estava em pecado. Por isso que as coisas tinham acontecido com ele. E Jó sempre dizendo que não, que ele não tinha feito nada. Uma das frases que Jó disse foi: Deus me deu tudo que eu tinha. E se ele quiser, ele também poderia ter tirado. Se Deus me deu, ele também tem o poder de tirar. E continuou adorando o Senhor. A mulher de Jó também falou que Jó estava em pecado, que Deus o tinha abandonado. E ela disse: Jó, nega esse teu Deus e morre. E Jó rasgou suas vestes e continuou adorando o Senhor e acreditando nele. E assim, Deus, mostrando a grande fé de Jó para aqueles que o testaram, o restituiu tudo em dobro o que ele tinha. E vocês podem questionar, né? Se Deus sabia da fé de Jó, por que deixou aquilo acontecer? Ele deixou para mostrar para o mal, para mostrar para todos que, independente da dificuldade que você está passando, se você continuar acreditando, a verdade vai aparecer. As coisas vão se modificar. Mas Jó não ficou triste com Deus pelos seus filhos, por tudo de ruim que aconteceu com ele. Você, quando tem fé, você quando acredita em algo e entende que tem coisas que não estão sobre o seu controle, a única coisa que está no seu controle é acreditar ou se maldizer. Se você se conhece, se você sabe que as coisas ruins que acontecem com você é para sua modificação, é para sua melhoria em algum momento da sua vida, as coisas vão mudar. Jó, como ele disse, ele veio para esse mundo sem nada. E desse mundo, ele também sairia sem nada. Jó podia amar seus filhos, mas sabia que seus filhos não eram dele. Jó podia ter muito apreço pelos seus bens materiais, mas ele sabia que nada daquilo era dele. O que você tem que entender é que a única coisa que é nossa é o que a gente acredita. Nem a nossa vida ela é nossa, porque alguém pode chegar e tirá-la. Então, para Jó, independente
do que pudesse acontecer. Ele sabia que ele estava com Deus e que Deus estava com ele. E através disso, por isso que Deus restituiu tudo que ele tinha. Porque Jó ainda viveu muitos anos depois daquele acontecimento. Você que está passando pela sua batalha, não desista. Porque tem muitos apontando o dedo para você, dizendo que você está errado. Ou dizendo que você não vai conquistar o que você quer. Continue, persista. Que uma hora as coisas vão mudar. A vitória vai chegar. Mesmo que as batalhas não cessam, mas elas também, elas têm um período para começar. Mas é como eu falei, daqui até nesse período você vai sendo treinado, você vai sendo orientado, para quando chegar lá, você poder sair vitorioso. E se você está passando por uma batalha espiritual, e identificou que é uma batalha espiritual, deixa aí nos comentários de que maneira você está enfrentando elas, ou falar que está difícil. Aqui é um canal para que a gente possa se ajudar. Não tenho conhecimento de tudo, mas aquilo que eu puder passar e puder ser favorável a vocês, eu já fico muito feliz de poder fazer a minha parte. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative os sininhos das notificações. É isso. Fiquem bem. Fiquem com Deus. E é nóis.